você? Tudo de bom para você? Está no ar, que alegria ter você aqui com a gente. Hoje é um dia muito especial, porque nós vamos falar de algo que eu amo e que, se você ainda não frequenta, precisa começar a fazê-lo e levar as suas crianças, porque o teatro é sinônimo de cultura. Tira a criança da tela da televisão, não o tempo inteiro, tá? Para poder assistir a gente. Mas dá uma descansada, vai pro teatro e olha, você vai poder assistir a um dos espetáculos mais tradicionais da literatura infantil, que é o Pluft Fantasminha. Parte do elenco já está aqui comigo, porque eles vão estrear aqui em São Paulo. E olha um detalhe importantíssimo, tudo de graça. Todas as apresentações deles aqui no Centro Cultural de São Paulo vai ser de graça. Eu vou te passar todos os contatos para você que tem escola, você levar os meninos para se apresentar nas escolas, as crianças, na verdade, de todas as idades. Daqui a pouco você vai saber por que eu estou falando isso. De todas as idades, adoram esta história do Pluft Fantasminha. Daí nós temos os piratas aqui, eles vão fazer um trechinho do espetáculo para a gente não dar um spoiler muito grande para você. E o Robson vai conversar com a gente, você vai saber como é que foram feitas e planejadas todas essas fantasias lindas. O espetáculo é totalmente interativo, eles pensaram muito na iluminação, em tudo para agradar as crianças de todas as idades. Então daqui a pouquinho você vai se divertir muito com a gente, com os piratas do Pluft Fantasminha. Estou curiosa para ver essa apresentação deles. Fica aqui com a gente. Tia Célia já está com tudo pronto, porque hoje é dia de uma receita super especial. E eu falei para a Tia Célia, como ela tem buffet, no buffet você tem uma variedade muito grande de pratos, porque ela faz eventos para centenas de pessoas, ela faz eventos grandes, jantares, almoços. E você viu o prato que ela vai fazer hoje? É um peixe com creme delicioso, à base de limão siciliano. E ainda, para você que é fã de risoto, tem um risoto de alcaparras. Gente, uma delícia, e é um prato super fácil para você fazer, é muito legal para você vender também. E você que está começando no buffet, está montando um cardápio, é uma opção muito legal para que você tenha essa oportunidade de ter essa variedade, porque o peixe, além de ser muito prático para você fazer, fica pronto muito rápido. Então é muito gostoso esse prato. Fica aqui com a gente que daqui a pouco ela vai ensinar. Agora vem para cá comigo, que hoje eu vou conversar com a doutora Isabela Paz, que já está aqui. Nós vamos falar de um assunto que é extremamente importante e eu quero que você preste atenção na nossa conversa. Porque todas as vezes que nós falamos em aposentadoria, é importante que você entenda que a responsabilidade é nossa quando nós nos tornamos PJ. A pejotização está cada vez mais comum. Algumas áreas, nós até conversávamos sobre isso, 90% dos profissionais, como nas áreas de tecnologia, por exemplo, já trabalham, entre aspas, por conta própria. Só que quando nós falamos na pejotização, você não pode se esquecer que você precisa, a mesma liberdade que você tem com horários, para conversar com o prestador, com a pessoa que te contratou, para você ter uma versatilidade maior na hora de trabalhar, você não pode se esquecer que esta liberdade também te dá uma responsabilidade dobrada para pensar e planejar o futuro. Porque quando você deixa de ser CLT, embora seja a maior parte ainda dos trabalhadores do Brasil, você precisa prestar atenção naquilo que você precisa arrecadar todos os meses para continuar tendo a cobertura de saúde do INSS e, mais do que isso, pensando no futuro. O que a gente tem visto é que as pessoas muitas vezes encaram a pejotização como até uma maneira de economizar todos aqueles descontos que você tinha quando você era CLT. E não é bem assim. A doutora Isabela é especialista em direito previdenciário e a gente tem percebido isso, né, doutora? Uma alegria ter você com a gente, muito obrigada. A gente tem percebido que as pessoas estão se esquecendo que agora, se eu sou meu patrão, eu tenho que pagar a conta para depois me aposentar, né, doutora? Boa tarde, querida. Boa tarde. É exatamente isso, você colocou muito bem, a responsabilidade é nossa. O PJ, tanto o PJ quanto o autônomo que não tem o CNPJ aberto, né? Por exemplo, os Ubers. Nós temos a responsabilidade de recolher o INSS, porque o INSS funciona basicamente como se fosse uma seguradora, né? No entanto, ela é paga, o que a gente chama na área previdenciária de contribuir. Então, se você não está contribuindo, você não está coberto, né? Apesar de ser uma seguradora pública, você tem que contribuir. É que eu acho que, né, doutora, como você não tem a obrigatoriedade, né, do pagamento, como se você tem um convênio e não paga, eles cancelam. Isso. Então, acho que a nossa mente não foi programada para isso, né, para você entender a obrigatoriedade daquilo, né, doutora? Essa é a impressão que me dá.
Exato, porque, na verdade, essa informação de que a gente tem que contribuir por nós mesmos nunca chegou, né? Não chega para a população essa informação de forma nenhuma. Então, as pessoas não sabem que tem que contribuir, não sabem como fazer, quanto pagar, qual código usar na guia. Então, elas não têm essa informação e ficam vendidas, né? Elas vão correr atrás disso quando elas estão com algum problema de saúde, que aí precisa do INSS, ou quando querem se aposentar e ver que não contribuiu corretamente, não contribuiu o suficiente. Agora, doutora, a gente tem ainda mais de 67 milhões de pessoas que são CLT, quer dizer, a grande maioria ainda do país. Eu acho que isso também faz com que as pessoas não pensem tanto nisso, porque essa pejotização tem aumentado agora. E você sabe que foi feita uma pesquisa pela Cato, que é uma das maiores agências de empregos do país, que existe uma procura muito grande pelas pessoas querendo voltar para o CLT por conta de toda a tranquilidade que você pode ter quando se fala nesses benefícios, né? Mas como a gente sabe que muitas vezes, até por uma questão de negociação entre as empresas e o funcionário, essa pejotização está acontecendo, eu queria começar com você me explicando o seguinte: eu sou CLT, então saí desse emprego e começo a trabalhar como PJ. Então eu tenho, sei lá, 15 anos como CLT. Como é que eu começo a contar isso? Isso que eu já trabalhei como CLT, ele junta com o PJ na aposentadoria, vale também para eu me aposentar, doutora? Sim. Mudaria o regime de contribuição se você fosse para um regime especial, né? Mas tanto o autônomo quanto o CLT, eles estão submetidos ao mesmo regime da Previdência Social, que é o Regime Geral da Previdência Social, né? Que a gente chama de RGPS. Militares e outras exceções, eles têm um regime próprio, né, que é o RPPS, Regime Próprio da Previdência Social. Então, tanto você como autônomo, como MEI, como CLT, vocês estão submetidos a todos ao mesmo regime. Então, vai ter todo mundo direito aos mesmos benefícios, ao mesmo cálculo para todo mundo, conforme cada benefício, né? Mas é a mesma coisa. Então, na verdade, eu começo a pagar, mas na hora de aposentar isso vai contar? Vai contar, com certeza. Tem que contar, né? O ideal é que pague, inclusive. Então, se você hoje saiu do seu emprego CLT e passou a prestar serviço para uma pessoa jurídica na forma de pessoa jurídica também, se você é MEI, você está contribuindo por meio da guia do MEI, né, que você paga todo mês. Então, o INSS está lá dentro. Então, não precisa se preocupar. Agora, se você não é MEI e ainda assim é autônomo, como, por exemplo, Uber, dentista, diarista, eletricista, advogado que trabalha sozinho, né, autônomo, esse pessoal, essa categoria, precisa contribuir para o INSS emitindo a guia. Como que você emite a guia? Você acessa a plataforma do INSS ou pelo aplicativo ou pelo site e pesquisa lá por guia GPS, né, Guia da Previdência Social. Ele vai te direcionar para um outro site, você preenche lá com o número do seu NIT, que é o mesmo número do PIS, e aí você preenche qual valor você quer, em qual categoria, né, você quer contribuir e o valor. Ou seja, eu posso fazer tudo sozinha, né, doutora? Eu não preciso. Se bem que no início pode ser que eu precise de uma orientação que seja de um contador, né? É o ideal? O ideal é um advogado previdenciarista te dar orientação, por quê? Na hora de você preencher a guia, a guia GPS, você precisa informar um código e você precisa saber ao que. Não vai saber, porque são vários códigos que tem lá, né? São várias modalidades de contribuição. Você pode contribuir mensal, você pode contribuir trimestral, anual, você pode contribuir com uma alíquota de 11%, 20%, 5%. Você não vai saber, porque eu sei que essa informação não chega para a população, não vai saber aonde você se enquadra. O tipo de pagamento que eu tenho que fazer, falando de uma forma leiga. Exatamente. Então, eu saio desse emprego, eu começo a trabalhar, como a gente fala, por conta própria, como PJ. Isso. Daí eu tenho que procurar um advogado para já definir esse segundo passo do tipo de... Porque eu tenho várias opções, então, de contribuição. Ou mensal, ou trimestral, anual. Sim. E daí, doutora, como que eu escolho o valor? O valor do que eu vou pagar, ele tem que ser compatível com o meu salário, com uma porcentagem do meu salário, ou eu posso escolher e isso vai afetar naquilo que eu vou receber quando eu me aposentar? Se você está recebendo, se você está oferindo uma renda mensal, você tem que contribuir de acordo com o que você tem mensalmente, né? Então, se você quer contribuir no plano que te dá direito a todos os benefícios, ou seja, incluindo a aposentadoria por tempo de contribuição, você vai pagar uma alíquota maior, uma alíquota de 20%, mas você vai ter direito também à aposentadoria por tempo de contribuição. 20% sobre quanto? Sobre a renda que você teve naquele mês. Certo. Agora, se você não
pretende se aposentar por tempo de contribuição, tem a opção de você pagar a alíquota de 11% sobre a renda que você oferiu no mês, mas você não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, somente por idade. E daí, doutora, o valor que eu pago, ele vai influenciar naquilo que eu vou receber depois quando aposentar? Com certeza, porque o INSS, ele leva em consideração, hoje, depois da reforma previdenciária, ele leva em consideração 100% da sua vida contributiva, né? Antes da reforma, era 80% dos seus maiores salários, da sua maior contribuição, e descartava os 20% menores. Agora é 100% de tudo que você contribuiu a partir de julho de 94, né? Que foi quando teve a mudança da moeda. Então, a partir daí, tudo que você contribuiu entra no cálculo para a sua renda, tá? Então, quanto maior o valor que você paga, maior vai ser o valor que você vai receber da sua aposentadoria lá na frente. Não adianta tentar pagar. Muita gente acredita que, vou pagar falta 5 meses para me aposentar, vou pagar no teto esses últimos 5 meses. Não vai fazer tanta diferença assim, porque agora o INSS usa 100% de toda a sua vida. Tá? Então, por isso que é bom fazer um planejamento para você saber como se aposentar, com qual renda e quando. Porque também dá para calcular isso, quando se aposentar. Doutora, a partir de qual idade você acha? Vamos imaginar que somos pessoas que planejamos a vida mesmo. Certo. Quem está começando agora, você acha que qual é a idade ideal para eu começar realmente a planejar isso, para que eu tenha essa velhice confortável e um valor, pelo menos que eu não perca tanto depois que me aposentar? Para ontem. Para ontem. Não tem idade, né, na verdade. Tem que fazer o quanto antes, porque agora subiu um pouco a idade, né, para você se aposentar. Então, quanto antes você começar a contribuir, mais confortável vai ser a sua aposentadoria, né? Ela vai chegar antes com um valor melhor e você consegue se programar. Então, quanto antes você fizer um planejamento para se aposentar, mais fácil vai ser. Uma coisa que eu queria te perguntar, dá, por exemplo, para correr atrás do prejuízo? Por exemplo, a pessoa ficou muito tempo desempregada. Então, saiu do CLT, ficou, sei lá, vamos colocar 5 anos sem trabalhar, só fazendo um bico, não registrou. Daí, voltou a trabalhar. Só que deixou para lá aquela história que a gente está falando desde o começo. Deixou para lá, estou economizando esse dinheiro, não vou pensar nisso agora. Daí eu fico 10 anos sem contribuir e volto a contribuir depois. Essa lacuna de 10 anos vai me impedir de aposentar, vai me atrasar 10 anos, vamos colocar assim. Vai. Eu tenho como pagar retroativo? Fazer de alguma forma para poder agilizar isso e não perder? Tem, mas não tudo. Você tem que analisar também as condições. Se você só ficou desempregado e não fez nada nesse período, não tem como pagar retroativo. Mas se você estava exercendo alguma atividade que te gerou alguma renda, você vai precisar comprovar essa atividade, recolher esse retroativo com juros, que não é baixo. Vou gastar, hein, doutora? Então, dependendo e aí de você quanto recolhe o retroativo. Então, dependendo de quanto é, por isso que é bom você ter um advogado que cuide disso, porque dependendo de quanto você está devendo, compensa mais você começar a pagar dali. Exatamente. E trabalhar mais tempo. Essa que é a verdade. Se você contribuir e não conseguir comprovar essa atividade que você fez lá para trás, esse dinheiro vai ser perdido, porque esse período não vai entrar para a sua aposentadoria. Ou seja, você pagou a guia retroativa com juros absurdo e não vai contar para a sua aposentadoria. Então, não pague nada retroativo sem antes fazer um planejamento, porque a chance de jogar dinheiro fora é alta. E se eu não trabalhei, então não adianta nada mesmo, porque daí já está contando que não trabalhou, não tem como provar, não adianta, né, doutora? Sem comprovar uma atividade não dá. Doutora, e o que significa quando eu não pago? Porque daí você estava me explicando antes que não é só uma questão de aposentadoria. Sim. Eu perco, por exemplo, se eu não tenho um plano de saúde, o INSS é o meu plano de saúde pago através dessa contribuição. Exatamente. Se eu não tenho, o INSS pode não me aceitar ali numa emergência, eu chegar num hospital público e não ser atendida? Não, são coisas separadas. O serviço de saúde pública, ele vai te atender em qualquer caso, tá? Independente de contribuição. O que ele não vai o que o INSS não vai te dar é cobertura financeira em caso de você estar inválido para o trabalho. Então, são coisas separadas. Uma coisa é a saúde, outra coisa é... Atendimento imediato eu sempre vou ter, porque é um pronto-socorro para mim, como brasileiro. Sim. Mas, por exemplo, se eu trabalho, por exemplo, a pessoa vai trabalhar e sofre um acidente no meio do caminho. Se ela não paga, ela não vai ter a chamada caixa que falava. Ela não vai entrar na caixa para receber o salário. Exatamente. Exatamente. Não vai receber o benefício. Como eu estava dizendo, o INSS funciona basicamente como uma seguradora. Se você não está contribuindo, quando você precisar, você não vai ter cobertura. Primeiro você contribui, depois você utiliza se você precisar, tá? Então,
precisa cumprir carência, tem alguns benefícios que tem que ter um mínimo de contribuição para você ter direito, mas sempre contribuindo antes para depois você precisar, se você precisar, você está coberto. Ou seja, se eu sofro um acidente hoje, não adianta eu tentar pagar o retroativo para ter essa caixa, para ter o dinheiro de entrar na caixa, que eu não vou conseguir. Então, é aquela história, sem comprovar a atividade, não vai conseguir. Mas eu digo assim, num caso de emergência, de um acidente, eu estou trabalhando como PJ e não estou pagando. Não dá para eu começar agora para receber no mês que vem deste acidente, né, doutora? Não, porque a cobertura não retroage. Meu Deus do céu. Doutora, outra coisa que eu quero te perguntar antes da gente encerrar. Essa história de previdência privada, você acha que compensa, que todo mundo deveria ter? Que é uma boa, é um dinheiro que realmente eu estou ali guardando e que vai me ser útil depois? Com certeza. A previdência privada é uma segunda renda. Todo mundo deveria estudar a possibilidade de fazer um plano de previdência privada, porque a gente sabe que só a renda do INSS não é suficiente, né? Porque nunca é o 100%, né, doutora, do salário. Não, não é. E outra que a atualização, né, não compensa e tudo mais. Então, a previdência privada é uma coisa muito importante. Eu tenho, inclusive, é preciso, porque só o valor da aposentadoria, a menos que você esteja garantindo que você vai contribuir por, sei lá, pelo menos 60% ou até o teto do INSS, aí, dependendo do seu estilo de vida, você consegue se manter. Caso contrário, é bom ter uma outra renda, uma outra fonte. E, doutora, quando nós falamos de todos esses benefícios, também inclui a minha família? Por exemplo, eu me aposentei, eu não estava pagando e começo a pagar agora. Daí isso garante também, num caso de morte, que eles recebam? Como quando eu faço um seguro de vida, alguma coisa assim. Exatamente. Isso também, essa contribuição garante isso também, né? Se estende para os seus dependentes. Então, se, por exemplo, você está contribuindo para o INSS, você falece, quem é seu dependente financeiro vai poder, se tiver tudo ok com as suas contribuições, vai poder receber a pensão por morte, né? Seus filhos ou cônjuge, e em alguns casos, a depender da comprovação documental, também pai ou mãe, né? Pessoas que alguém vai preso, o filho e cônjuge também recebe auxílio reclusão, mas para isso a pessoa que foi presa precisava estar contribuindo, né? Sim, é necessário. Uma coisa que eu acho importante a gente falar é que, na verdade, a gente tem que pensar numa coisa muito maior quando se fala desse pagamento do INSS, porque o que a gente tem ouvido ao longo dos anos, a doutora sabe disso, é que, por conta da longevidade, tem muitas pessoas se aposentando muito mais e as pessoas envelhecendo e os jovens não estão pagando. Por quê? Porque como tem muita gente trabalhando como CLT, como PJ, né, doutora, por conta própria, autônomo, daí as pessoas mais jovens não estão. Então vai chegar no momento que, se a gente não tiver essa conscientização, quem estiver se aposentando, o governo não vai ter dinheiro para pagar. Exato, porque como funciona o INSS? Quem está trabalhando o CLT agora sustenta quem sustenta quem está recebendo o benefício do INSS agora. Entendeu? Então, se a maior parte das pessoas que estão trabalhando não estão contribuindo para o INSS, a conta não vai fechar. Não. Quem precisar receber o benefício não vai ter caixa. Então, isso é complicado. Então, fica uma coisa na sua cabeça, que na verdade é você mesmo que não está pagando agora enquanto jovem, que não vai receber no futuro. Exatamente. Vai faltar dinheiro para pagar você mesmo. Então, comece a pensar nisso com mais carinho, porque você está pensando não só no futuro, no teu próprio futuro da tua família, mas de toda uma população. E não é um valor tão grande assim, né, doutora? Porque se você vai colocar no papel 10, 20%, que seja 20% daquilo que você ganha, é uma coisa que você não tem nem que contar com esse dinheiro, né, doutora? Já deixar de lado, como se ele não existisse, né? É um investimento e é uma segurança que você tem, né? O mínimo, hoje, a gente consegue pagar R$ 178 no plano mensal. 178? 178 já dá para contribuir, você está garantido. Uma garantia, né? Isso. Doutora, obrigada por você estar aqui com a gente. Fica aqui até o final do programa. Tá bom. Volte sempre. Manda um beijo para o doutor Alexandre, que está sempre aqui com a gente. Okay. Vou deixar os telefones para você, estão aí na tela já, que é o contato do escritório onde a doutora Isabela também trabalha, que é o do doutor Alexandre Cassiano ADV, está aí na tela para você. E tem o site também, que no site tem mais informações, tem muitos artigos também informativos para te ajudar a entender melhor toda essa questão. E também ali tem o telefone para você marcar um horário, que é importante que você tenha a orientação de um profissional para que você tenha a garantia de dar o passo certo para poder realmente garantir também o futuro seu, da sua família e de todos nós, contribuindo, como a doutora explicou. alexandrecassiano.com.br. Obrigada, viu, doutora? Obrigada, eu que agradeço. Vamos lá para o nosso espetáculo. Vem para cá comigo. Meninos, sejam bem-vindos. Obrigado. Dom,
Flávio e Guilherme. Robson, seja bem-vindo também. Obrigado. Uma alegria ter você aqui com a gente. Primeiro, tem algumas coisas que eu quero te falar a respeito do Pluft, porque tem algumas coisas que não envelhecem. E alguns, como quando você fala de Branca de Neve, não envelhece, todo mundo conhece, independente de idade. Quais outros personagens que a gente pode falar? Os Três Porquinhos. Pra você ter uma ideia, o espetáculo, o Pluft Fantasminha, é um espetáculo que foi criado em 1955. Então ele já está aí, olha, com mais de meio século, e é assim, mais de 70 anos, na verdade. E é muito lindo, porque, na verdade, além de ter sido, a Maria Clara Machado foi uma das maiores escritoras infantis desse país. E esse espetáculo foi uma reviravolta na carreira dela. E é um espetáculo que perdura, assim, por isso que eu falei para você no início, que são crianças de todas as idades que vão a esse espetáculo. E um beijo pro Tom Arruda, que fez essa montagem tão linda, e pensando em algo que é muito importante, que é a gratuidade quando se fala em teatro. Isso faz com que você não tenha desculpa nenhuma, né, Robson? Com certeza. Para levar teu filho para assistir. Só precisa ir. Só precisa ir. A partir do dia 14 aqui em São Paulo. Isso. Antes deles se apresentarem, eu queria falar um pouco desse figurino, Robson. Conta para mim. A gente está mostrando só os piratas aqui. A gente tem quantos no elenco? São 8. 8? Isso, total. Com Maribel, com Pluft, com todo mundo. Perna de Pau, os fantasmas, né? Quanto tempo faz que vocês começaram a planejar tudo, a ensaiar? A gente começou mais ou menos, tem praticamente o ano passado, né? Então a gente começou reunindo, né, os atores, aí teve todo o casting, né, a seletiva. E aí foi encaixando alguns personagens e hoje estamos aqui. Daí vocês primeiro selecionam todo mundo. Eu sei que o pessoal é multitalentoso, né? Porque cantam, dançam. Hoje em dia os atores não podem ser só atuação. Todos têm que ter dança. Boa voz, dançar muito. Qual foi a maior... Danilo, traz pra mim o microfone, por favor. Vocês estão com o microfone, né? Sim. Qual foi, Guilherme, a maior dificuldade pra você? Cantar, dançar... Eu acho que é um conjunto, como o Robson disse. Hoje em dia o ator ele precisa ser versátil, até mesmo em produção. Ele precisa ajudar com o cenário, com os figurinos. Então realmente foi uma equipe que se juntou, abraçou o projeto com o Tom Arruda, que não é fácil lidar com o Tom Arruda na direção. Isso é verdade. Mas o jeito dele fez acontecer. Porque se você não tiver uma rédea... Às vezes a exigência faz com que as pessoas se mobilizem para fazer o excelente, né? Exatamente. E você olhando para quem conhece o Tom Arruda, né? Nós tivemos esse prazer. O figurino você consegue enxergar o próprio Tom Arruda. Exato. Porque tem o olhar dele. Né? Exatamente. E quando vocês se reúnem vocês começam pelo planejamento, o ensaio acaba sendo a última coisa? Depois vocês veem tudo, que você pensa bem no figurino, na maquiagem e tudo. Aliás, um beijo pra Guete, que tá... Nunca mais vou esquecer o nome dela. Nunca mais, ela já foi, né? Um beijo pra Guete, que faz essa maquiagem, é linda. Ela teve todo o cuidado de reproduzir exatamente como vocês ficam lá no palco. Sim. Daí, depois que tá tudo certo, é que vocês começam a ensaiar. É aquilo que começa pelo cast, né? Aí tem os perfis, normalmente que o próprio texto dá. Aí o Tom fez toda a seletiva, aí chamou para o teste, e aí depois foi encaixando cada personagem. Aí começa com a leitura, todo mundo sentado, aí começa a descobrir em questão da voz, questão do corpo. E aí só depois que a gente vai pro palco. Ô Dom, você que tá quietinho aí, o que você acha que foi mais difícil quando vem o combo? Você já tinha feito espetáculo infantil? Já. Então daí também isso é um facilitador, né? Porque tem todo um jeito também para o espetáculo infantil que é diferente do espetáculo para adulto, né? Sim, com certeza. Eu acho que a dificuldade mora aí. Essa diferença, eu venho da formação em teatro, fazia bastante teatro para o público mais adulto. E antes do Pluft Fantasma eu tive a vantagem, vamos dizer assim, de ter participado de várias peças infantis. Que é outro jogo de cena, é outra linguagem. Deve ser completamente diferente, né? E a dificuldade vem disso, de você conseguir conquistar
a criançada, encantar, não só ela, mas os pais, porque também quem leva as crianças para o teatro? Não, e a criança ela tem aquele nível de sinceridade, exatamente. E se não tiver bom, você vai saber que não tá bom. Não é mesmo, Direto, né? na hora. E aí é uma jogada dupla, porque você tem que prender a atenção da criança e também atrair os pais. E aí é isso, o Pluft Fantasminha vem para isso, reunir a família. É um espetáculo para toda a É por família. isso que eu falei, você tem essa vantagem num espetáculo como esse, de ser uma história que todos nós conhecemos, né? Então daí você tem essa possibilidade do pai já ter em algum momento ou visto o filme ou assistido um desenho. Agora acho que não tem mais, mas antigamente tinha o desenho do Pluft, né? Agora acho que não tem mais. Lia-se nas escolas, Mas tinha um livrinho. tinha várias coisas, né? Quer dizer, eles conhecem muito, a gente, né? A geração mais velha conhece muito mais do que a criança, na verdade, né? Sim. E daí, como vocês não estrearam ainda, vocês também estão nessa expectativa da reação das crianças, né? Como que tá esse, Flávio? Keila, Acho que é o mais... assim, é como o Robson disse. É um ano que a gente está ensaiando, que a gente está preparando figurino. Então, assim, Nossa, gente. agora falta menos de uma semana. Essa noite quase que eu não dormi também essa noite. Porque, assim, a gente ia vir aqui te conhecer para falar, para apresentar o nosso trabalho. Mas, além disso, a gente não vê a hora de ver aquelas crianças na nossa frente, da gente poder dar vida a essa história. Essa é a primeira vez que a gente vai fazer alguma coisa mesmo com os nossos figurinos, com os nossos personagens. Aqui é a primeira vez que vocês vão se apresentar, então. Essa vai ser a nossa... A gente já tá quase no ensaio de verdade agora. Você tá presenciando tipo uma que estreia legal. nossa que tá acontecendo aqui no seu honra. programa. Você tá entendendo? É tudo de bom mesmo, assim, porque o restante, as pessoas vão ter que aguardar mesmo a Sala Jardel Filho, o Centro Cultural São Paulo, produção e direção de Tom Arruda com esse texto que é um clássico, como você disse. E, Keila, não é porque eu tô no elenco, mas assim... Mas tá lindo, né? Tá lindo. Tem muitas cenas que a gente fica... Pelo figurino, a gente já vê o cuidado do restante. Tem cenas que eu fico de fora assistindo, às vezes, eu fico assim... Que lindo. Que legal, gente. Bom, vamos fazer o seguinte, então? Vou deixar vocês se apresentarem, depois a gente volta a conversar, Robson. ótimo. Você é quem no espetáculo, Robson? Eu sou o Perna de Pau. Você é o Perna de Pau? É o vilão. Ai, que legal. Eu sou o vilão. Você é o bravo? Sou o bravo. Oh, meu Deus do céu. Espero que as crianças não saiam correndo. Não, com certeza não. As crianças adoram um vilão também. Tem que ter um vilão em toda a história, poxa. Pra ter um final feliz tem que ter um vilão. Exatamente. Você brigar com ele pra vencê-lo, não é? Danilo, pode soltar a música. Com vocês, os Piratas do Pluft Fantasminha, que vai entrar em cartaz na semana que vem, dia 14, aqui no Centro Cultural em São Paulo. Depois eu vou te passar todo o serviço pra você assistir gratuitamente esse espetáculo lindo que vai ficar em cartaz mês de agosto todo e também parte do mês de setembro, e se Deus quiser, durante muito tempo. Certo, meninos? Fique à vontade. Vamos lá. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro do mar. Foi marinheiro do mar. Deve ser aqui. Veja o mapa, Julião. Veja você, Sebastião. O João, que ficou encarregado de ver o mapa. Uma casa perdida na areia branca. Perto de um mar verde. Deve estar por perto. Pega a luneta, Julião. Eu vejo um mar calmo com algumas ondinhas brancas. Então vamos. Mas já andamos muito. Pobre Maribel! Pobre Maribel! Pobre Maribel! Precisamos salvar a neta do nosso grande Capitão Bonança! Precisamos achar o tesouro da neta do grande Capitão Bonança! Precisamos pegar o ladrão do tesouro da neta do nosso grande Capitão Bonança! Viva o grande Capitão Bonança! Viva! Então, vamos! Quem te ensinou a nadar? Vamos! Quem te ensinou a nadar? Já acabou, não! Eu já quero mais! Que lindo! Gente do céu! Sabe uma coisa legal? Que enquanto os meninos se apresentavam, o Robson me falava. A bota, tudo foi feito por eles. Eu achei muito legal isso. Quer dizer, vocês tiveram essa... Pegaram, o Robson me explicando, né, Robson? Vocês compraram a bota tradicional. Compramos a bota tradicional. E aí começamos a customizar cada personagem com as características do próprio personagem mesmo. Pode ver tudo.
O fuxico feito pelo Tom, depois vocês foram aprendendo também. Daí, então, as roupas de vocês, tem um toque teu nela, né, Gui? É isso? Tem Dom, tem um toque seu nela, no seu também, Flávio? E no seu também, Gui, é isso? O interessante da montagem é que fazem a representação cômica da peça. Então são os 3 patetas, são os 3 mosqueteiros. E cada um aqui tem uma personalidade que diz muito da roupa também. Então, e o Tom brincou com isso na montagem. Então eu sou o baixinho, mas ele é o líder. O Flávio é o mais alto, é o atrapalhado. E o Dom é o medroso. Eles 3 são medrosos, mas quando eles estão juntos, eles conseguem... Eles se fortalecem. Do objetivo deles. E é legal, eu sempre falo que o espetáculo infantil, ele tem algo... Em toda a história que você vê infantil, ela traz a importância da amizade, dos relacionamentos, para que a criança entenda que ela, a vida inteira, não vai fazer nada sozinha, uma pessoa precisa da outra. É impressionante como todos os espetáculos trazem isso. E eu acho que a gente está aqui na Rede Gospel, que é um canal que fala muito sobre a fé, muito sobre... E não necessariamente... Claro, a religião ela é muito importante, mas a fé é muito mais. A gente vive tempos tão difíceis que eu acho que essa mensagem de que as pessoas se unirem através do afeto, através do amor, para salvar outra pessoa, e você vê na nossa peça, a gente tem fantasma, a gente tem marinheiro, a gente tem uma menina, a gente tem vários elementos. E o que une essas pessoas? É o amor. O amor. É a fé, é a vontade de fazer alguma coisa boa acontecer. E vocês falaram uma coisa legal, que é essa questão que o Guilherme falou. Você tem o valente, o chefe, o tímido, o medroso, que você que está em casa... Por isso que eu falo que é importante que você mostre para o teu filho essa magia que é o teatro. Porque a criança, quando ela vai, ela começa a entender isso, que um vai fortalecendo o outro. Parece uma bobagem quando a gente fala, mas a criança, a cabeça da criança ela é formada dessa maneira, né, Robson? E as amizades, né, que eles vão superando com o tempo. E eu acho que todo mundo tem um processo, seja o que nem no Pluft, da Maria Clara Machado, ela traz muito referente a essa união, seja a própria família fantasma, os próprios marinheiros. Você não tem ninguém sozinho. Não tem. O próprio capitão, Perna de Pau, ele tem por mais que ele esteja lá com um propósito, ele tem alguém em cena, que é a Maribel, né? Então, nenhum dos personagens estão sozinhos. E é legal porque você não tem um protagonista, né? Você tem várias pessoas que é assim que a gente tem que educar as pessoas, né? Sim. Que acaba sendo uma competição saudável. Sim. Então a criança vai entendendo toda essa logística, né, no dia a dia. E vai ter algum momento que vocês vão interagir mesmo com as crianças? Vocês já pensaram nisso, interagir, de conversar com elas, de descer, vai ter isso? Não precisa contar tudo, Robson, só pra gente, vai ter uma coisa assim? Eu não gosto de dar muito spoiler, até porque o Tom... Tá assistindo, ele tá assistindo. Vai matar a gente. O Tom Arruda está assistindo, então ele falou assim, tente falar, deixar... O mínimo possível. Só para as pessoas terem a vontade de assistir. Mistério. Com certeza. Até porque a própria Pluft Fantasminha é um mistério, né? E essa nova cara que o Tom Arruda trouxe para a peça tá muito legal ao ponto de vocês não vão ter visto isso em lugar nenhum. São 14 anos que o Pluft não vem para São Paulo. Nossa, tudo isso já? 14 anos da última montagem e o Tom se baseando no Que é bem diferente a montagem tradicional dessa, né? Sim, não, exatamente. O nosso figurino, né, ele brinca com a gente, é rocoquento. É o termo que ele usa com a gente, né? É uma homenagem a grupos tradicionais, ao Grupo Galpão, que é um grupo que fez montagens históricas no teatro brasileiro. Então, assim, tem muita coisa por trás, assim, né? O Tom, como ele disse pra gente, não é nada à toa, né? Que tá aqui no nosso figurino, no nosso espetáculo. Na verdade, vocês estão recomeçando com uma cara nova, um espetáculo que é tradicional, que é o responsável, porque só para você ter uma ideia, na estreia desse espetáculo em 55, foi também a abertura de um dos maiores e mais famosos teatros do país, que foi o Tablado, que também tinha toda essa coisa da inovação, de uma revolução ali no teatro. Daí quando você traz toda essa brasilidade, até do look do pirata, né? Você dá uma cara nova para algo que é tradicional, mas que você sempre pode melhorar. Sim. Não é, meninos? Não é, Robson? Sim. Eu acho que conforme o tempo vai passando, por mais que tenha estreado lá em 1955,
era outro público, outras pessoas. Principalmente a gente está falando de crianças, né? Hoje as crianças são outro tipo de criança até. Com educação e certeza. Que normalmente, principalmente a gente está falando, parece que não, mas a gente está num pós-pandemia, então as crianças ficaram muito dentro de casa. Né, e a gente está falando de 70 anos, né? Com certeza. De evolução, tanto de modernização. Trouxemos essa cara nova aí, principalmente internet, com cores. Hoje em dia, né? De internetização. Né? Ai, que lindo, gente. E você tinha perguntado qual a parte mais difícil, Keila, e agora eu sei responder. Você deve saber como ninguém, porque o teatro está ao vivo, como o seu programa é ao vivo. Porque no cinema você permite um corte, uma correção, e o Tom Arruda deixou muito claro. Maria Clara Machado não se improvisa. Então, por mais que seja uma nova montagem nas roupas, na estética, o texto é o clássico. E o Tom não permite um improviso. Não, então, você não pode mudar o texto. Você muda tudo, a cara, a roupa, mas não pode mudar o texto. Exatamente. Deixa eu falar pra você, porque tem um esquema pra você assistir ao espetáculo. Como o espetáculo é gratuito, você vai precisar chegar mais cedo lá no teatro, que é ali que eu te falei, que é no Centro Cultural São Paulo, que é na Rua Vergueiro, número 1000. Aqui em São Paulo. Então, o que acontece? Tem uma entrada pela cafeteria, porque essa sala é por ali que você vai entrar, mas você precisa chegar às 2 horas da tarde. 2 horas, certo? Sim, Começa às 4, né? 3 horas. Começa às 15 horas. Só que assim, chegue um pouco antes, por quê? Quero que você preste atenção nessa história. Porque tem um número certo de pessoas ali para ficar sentada no teatro. Não pode superlotar. Então, é por ordem de chegada. Chegou, montou a fila, eles vão abrir a partir das 2 da tarde, daí você vai pegando o seu ingresso e vai entrando, e quando acabar, daí você não entra. Então, se você chegar um pouco mais cedo, é melhor, porque daí você tem essa possibilidade de fazer com que você entre com a tua família. 1 hora antes. 1 hora antes, né? Que daí você chega 1 hora antes, você 2 horas da tarde abre, você já pega o seu ingresso e entra para assistir, certo? Uma coisa legal, quero mandar um beijo pro Tom, porque esse espetáculo ele foi criado, era uma homenagem que ele queria fazer para a mãe dele, que eu não quero deixar, a mãe dele faleceu no ano passado, mas eu tenho certeza, Tom, que ela está muito orgulhosa de você, porque vai ser um momento muito especial na tua carreira também profissional, e a gente sabe que você está fazendo com muito amor, para honrar aquilo que você tinha prometido para sua mãe. Eu tenho certeza que muito, ela vai ficar muito orgulhosa e você vai alegrar a vida de muita gente, inclusive a nossa. O Tom mandou um recado, não foi? O Tom também, ele queria deixar, além que você mandou um beijo, ele também pediu para nós, né, que estamos aqui presentes, mandar um beijo para você, né? Pra dizer que te admira muito. Carinho, né? Ele tem muito carinho por você. Só queria saber por que ele não tá aqui. Por que o Tom não veio? Agenda. Assim como os outros também. Celebridade não é fácil, né, gente? Só quando chega nesse nível fica tão difícil para aparecer, né? Aqui com os pobres mortais. Não só nós também, mas o restante do elenco também não pôde, por causa da questão de agenda. E ele também, assim como ele tem carinho por você, ele queria mandar um beijo também para a Bispa Sônia. Um beijo para a Bispa, que a gente ama, Fernanda, para a Bispa Fê também. Tá? Ele falando que ele tem muita honra de estar aqui. A gente está muito feliz também de ter vocês aqui. Eu vou pedir para os meninos ficarem aqui, porque já que eles estão se apresentando pela primeira vez, vou pedir para vocês ficarem aqui para depois, no final, a gente ver mais um pouquinho de vocês, tá? Tá bom. E também tem uma receitinha para vocês experimentarem, tá? Por favor. Obrigado. Pirata também come, né? É peixe ainda, ó, tem tudo a ver. Pronto, estão em casa. É verdade. Né, tia Célia? Sim. Tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda. Que alegria ter você aqui de novo. Vamos fazer comida para os nossos piratas e para a dona doutora? Para a nossa doutora? Vamos. Já? Já, meu amor. Então, vou só pegar mais uma panelinha aqui, porque eu ia... É muito legal quando a gente vê... E você, às vezes você desanima quando perde alguém, né? Sabe que perder alguém que a gente ama é sempre muito difícil, né? Então, fica esse beijo pro Tom, mas mais do que isso, você entender que às vezes a melhor maneira de você honrar aquela pessoa que te ama e que fez tudo por você, como é a mãe, é justamente fazer isso. É você encontrar forças de onde você nem sabia que tinha, para ter essa possibilidade de fazer o melhor e de entregar para a pessoa aquilo que ela gostaria de ver. Um beijo, viu, Tom? Que Deus te abençoe. Difícil perder alguém, né, tia Célia? Sim, eu que digo. A gente cozinha por amor àquela pessoa. Sim. Como aconteceu com você, né, tia Célia? Com certeza. Você fala, meu Deus, vou parar? Não, porque ela ia ficar muito triste se eu parasse. Não, né? E assim, ela era um exemplo, né, cozinhando. Então, tem que seguir, né? Quanto tempo faz que você perdeu sua mãe, tia Célia? 5 anos. Tia Célia perdeu a mãe dela há 5 anos e não basta nunca, né? Sim. Daí você se dedica a fazer melhor ainda para ter essa possibilidade de mais ainda honrar
o nome dela, né? É. Que é o que o Tom tá fazendo nesse espetáculo. Com certeza. Vamos lá, meu amor, por onde nós começamos? Eu já pego o peixe aqui, a panela. Isso, por favor. O peixe na panela tá aí. você colocou o quê? Na panela aqui, por enquanto, eu só pus para aquecer. Certo. Eu vou colocar um fio de azeite. A do peixe já tá com um pouquinho de manteiga. Tá. Vou colocar mais um pouquinho de azeite, porque ele ajuda a dar uma fritadinha. Tia Célia, qual peixe você prefere para essa receita? Olha, você tem uma preferência? Tenho. Eu gosto muito da tilápia, porque ela é um peixe muito suave. Tá. É um peixe bastante suave. E é um peixe que fica pronto rapidinho também, sim, né? Sim. Isso é legal também para você que está na sua casa, para que você tenha essa possibilidade também de saber que quando você faz um peixe, escolhe o peixe, precisa tomar cuidado, porque nesse caso, se você usar, por exemplo, um salmão, eu acho que fica forte demais para o creme de limão siciliano. Então a tilápia é muito leve. Daí vai destacar mais aquilo que a gente quer destacar, que é o sabor do creme, né, Tia Célia? Aí, então, assim, a receita é o seguinte. Eu tenho um risoto, que ele já está pré-preparado. É o preparo normal. Você vai fritar, refogar em alho, cebola. Vou usar o arroz do risoto mesmo, o arbóreo. O arroz, a Tia Célia até trouxe ele adiantado. Por quê? Porque demora mais para ficar pronto. Então, como ele demora mais, você pode fazer isso na sua casa também. Até congelar esse arroz, para quando você quiser fazer o risoto, você já ter o arroz cozido, porque ele demora um pouquinho mais. E aí eu vou colocar ele aqui. Eu já coloquei a panela com um pouquinho de azeite. Vou colocar ele aqui. Certo. Eu tenho um caldo de legumes. Tô procurando aqui eu achei. O caldo de legumes, você usa o caldo de... Posso usar o de quadradinho ou aqueles não natural, né, Tia Célia? Você não gosta? Pode, mas eu... Sabor é outro, né? Sim. Sou adepta de você fazer um caldo antes. Sempre tá cozinhando um legume, não custa nada já fazer, né, Tia Célia? Aqui tem cebola, salsão e cenoura. Aqui já tá o caldo. Já tem o caldo. Cebola, salsão e a cenoura. Isso. Tá. E aí, eu vou pegar uma concha aqui. Já peguei uma aqui. Pra ir aí embaixo regando. também tem, se você quiser, meu amor. Tem essa aqui já. Tá. Eu vou regando o arroz aqui com esse caldo. Como ele já tá semi-cozido, não preciso colocar toda a água de uma vez, né, Tia Célia? E esse arroz aqui, esse primeiro preparo dele, esse primeiro passo, ele é refogado com alho, cebola e sal e com vinho branco seco. Na primeira parte, o que você fez em casa. Essa parte que eu fiz em casa. O que você fez em casa, você colocou um pouco de água, mas colocou o vinho branco seco. Primeiro é o vinho branco seco. Não coloco água, então. Não nesse primeiro cozimento, eu coloco o vinho branco seco. Só o vinho branco seco. Deixo secar bem, ele vai ficar assim, e depois que eu acabo de cozinhar. Tá. Você deixa reduzir bem o vinho. E como você falou de congelar, você pode congelar nessa etapa. Tá. E depois você põe ele na panela, deixa o caldo bem quente. E aí aqui você vai colocando cada vez uma concha de caldo, para ele ir cozinhando aos pouquinhos. E nesse primeiro que você fez em casa é onde eu coloco cebola, o alho, refogo? Sim, refoga. Porque eu refogo o arroz normal, né? Isso, como qualquer outro arroz. Certo. Você refoga nesse ponto. Aí você vai ter que ir regando o caldo e mexendo sempre para ele não queimar, não grudar no fundo da panela e para ele ficar cremoso. Como a gente tem que correr um pouquinho aqui, eu já vou fazer. Se quiser, eu vou mexendo lá para você. Fico mexendo. Pode mexendo, por favor, Keila. Nessa etapa eu vou colocar já o limão. Porque rapidinho ele já gruda, né, Tia Célia? Eu tô vendo ele pegando rapidinho aqui. ele gruda. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Isso. Então agora o que você vai fazer? Agora, o peixe eu tenho que temperar ou não? Eu já trouxe o peixe temperado, como eu te falei. Eu tenho um aqui, se você quiser eu mostro como temperar, mas Mas o que você coloca de tempero? Eu coloco um pouquinho de alho. Como o peixe é uma carne delicada, suave, eu não coloco muito alho. Eu coloco só um pouquinho, porque eu acho importante colocar o alho. Mas alho, sal, suco de limão e lemon pepper. E lemon pepper é tudo, né, peixe? É tudo. Tia Célia, deixa eu te perguntar. Vai secando e eu vou pondo mais água? Vai pondo mais água, por favor.
Já pode deixar essa concha dentro do caldo. Eu já vou saber. Você pode colocar mais um pouquinho de caldo, uma concha. Tá. E pode ir mexendo. Certo. Enquanto você faz isso, eu já vou colocar uma colher de suco de limão. Certo. Nós estamos fazendo o creme agora, Giassélia, desse daí, não? Aqui o creme ele já está pronto. Eu vou explicar o passo a passo dele, mas ele já está pronto porque é um pouquinho demorado, né, para fazer, né? Então aqui eu vou colocar uma colher de suco de limão siciliano. Então, olha, eu coloquei mais água porque ele vai ficando mais cremoso. Você tem que ir mexendo porque só mesmo eu deixando aqui, eu já diminui um pouco a temperatura, ele gruda. Isso. Então você vai mexendo, coloca uma colher do suco de limão siciliano primeiro. Isso. Certo? Eu vou raspar um pouquinho de queijo. Aqui. Já raspo aqui também. Antes dele estar totalmente... Porque ele não vai ficar seco, né, Giassélia? Ele tem que ficar cremoso. Porque assim, ele já estava com um pouquinho de sal. Certo. Esse queijo, ele ajuda a dar uma... Só para saborizar um pouquinho, de sabor. Né? Vou colocar uma colherzinha de limão, de lemon pepper. Olha como ele gruda rapidinho. Gruda. Põe mais água, Giassélia, não? Pode pôr mais um pouquinho, pra gente deixar ele bem cremoso. Tá. E aí eu vou colocar uma colher de manteiga, que vai ser quase a finalização dele. Depois a gente vai raspar um pouquinho de limão, da casca do limão. Do tradicional ou do siciliano também? Do siciliano também. Certo. Porque é mais suave, né? Eu acho. O Tahiti, ele é mais forte, mas aí fica também a gosto da pessoa. E aí, o que nós vamos fazer com esse peixe? E agora eu vou começar... Então, antes da Giassélia fazer o peixe, só recapitulando para você que está em casa. Você refogou o arroz, o arbóreo, tá? Você refogou com o cebola e alho normal. Deixou apurar um pouquinho, daí depois você vai começar a colocar a água do caldo de legumes. E vai colocando e sempre mexendo, porque ele gruda muito rápido. Deu parar de falar aqui com você, ele já grudou um pouquinho. Grudar. Daí você vai colocar limão siciliano, manteiga, um pouquinho de queijo parmesão. E não coloca muito por causa do sal. É isso que eu ia mencionar. Tem que tomar cuidado com o sal nessa primeira etapa, porque você vai adicionar lemon pepper, que ele já tem um pouquinho de sal. Vai adicionar o limão a gente não colocou ainda, né? O lemon pepper, né? O lemon pepper eu coloquei. Já colocou aqui também? E aí já agora. E aí eu vou colocar o filé de tilápia aqui. Ele vai demorar só um pouquinho. O legal do filé desse prato é que se você ver, tá tudo casando. O mesmo tempero que a Giassélia usou no arroz é o que ela tá usando no peixe. Ela colocou o peixe aqui, ó, só para mostrar para você. Ela colocou o peixe aqui e aqui ela temperou com o quê? Com um pouquinho do limão pepper, tá? Sim. E para fritar esse peixe, eu coloco um pouquinho de azeite, só para não queimar a manteiga, e aí frito ele na manteiga. E o que fica muito saboroso aqui nesse peixe é que você vai regando ele com a manteiga aqui, ó. Ah, você já colocou um pouquinho da manteiga. Já coloquei a manteiga. E outra coisa, ele é bem... Esse peixe, como ele é muito sensível, você não mexe nele, tá vendo? Se a Giassélia estava mostrando aqui, você só vai colocando a manteiga por cima e não tenta virar. É que tá, eu tô com essa outra panela na frente. Não vira não, porque você vai quebrar o peixe inteiro, não é? Enquanto ele tá assim, bem cru, não dá para virar ele. Depois que ele começa a ficar um pouquinho mais seladinho, eu vou bem com cuidado, mas eu vou sempre devagarzinho. Me fala do creme, Giassélia. O creme, aqui eu tenho um creme feito com... Deixa eu pegar uma colher só para mexer o creme para mostrar para quem tá em casa, peraí. É um creme cheese, um pouco de creme de leite, só para ele ficar um pouco mais... Tá aqui líquido, esse creme. Né? Olha como ele é bem pastoso. Ele é mais pastosinho mesmo. É, ele é mais pastoso. Vai esquentar um pouquinho, ele vai, né? Isso, vai. Deixa eu pôr aqui no menor. Porque daí ele vai ficar um pouquinho mais líquido, né? Então daí eu peguei o cream cheese, coloco o cream cheese na panela. Eu coloco o cream cheese, coloco um pouquinho de creme de leite, uma meia caixinha de creme de leite. Aí eu vou colocar ou melhor, aqui já tá colocado, né? A gente coloca uma colher de suco de limão siciliano e uma colher de suco de... limão siciliano também, vai pra limão ficar siciliano combinando. Também. Tá. E limão siciliano e o Tahiti. Eu coloco uma pitadinha de sal, coloco lemon pepper, tudo para saborizar. Tudo aqui tá
combinando. No limão siciliano. No limão siciliano. E aqui deixa ele pensar até ele reduzir. Ele vai reduzir um pouco mesmo, né? Ele reduz um pouco. Tá. Mas o que acontece é que ele tá bem pastoso porque ele tá frio. Conforme ele vai aquecendo, ele vai ficando um pouquinho... Eu deixei baixinho para não queimar. Líquido. Ele vai ficar mais... Mas fica bom assim. Precisa pôr mais água aqui, Tia? Dá uma olhada. Não? Agora aí, pra gente deixar ele bem cremosinho, a gente vai montar o prato. Então aqui ele já tá bom. Aí... Desligo? Pro meu paladar ele tá bom nesse ponto. Porque ele não pode secar muito. Entendi. Então assim, a gente monta. Eu já desliguei então justamente para isso. Isso. A gente monta, a gente vai ralar mais queijo aí, para ele ficar bem cremoso. E eu vou colocar 1 colher de manteiga, que isso é o que dá a maior a cremosidade. Tem que ter manteiga no risoto, né, Tia Célia? Não adianta. Sempre. Preferencialmente a manteiga bem gelada. Ah, é? Sim, porque não sabia disso. Porque aí ela dá um brilho além de tudo. Olha aqui, só. A minha manteiga não tá gelada. Por isso que o risoto fica com arroz, o risoto fica com uma outra cara. Sim. Aí isso se eu fizer com arroz tradicional, porque tem gente que não gosta muito do arroz arbóreo, né, Tia Célia? Já teve uma vez que eu fiz um risoto, lembra? Que era com arroz tradicional. Mas daí eu ponho a manteiga do mesmo jeito? Pode pôr a manteiga também. Ele dá um brilhozinho também, mesmo sendo outro? Dá um brilho. Dá um brilho. Deixa eu te falar uma coisa do trabalho da Tia Célia que é bem legal. Eu falei pra você no início do programa. Por quê? Porque ela tem um buffet gigantesco. Então ela atende ela faz muito coffee break para empresas, a despeito do tamanho. Então você tem uma multinacional, você pode contratar, ela tem estrutura para um evento grande e para eventos de pequeno e médio porte. Então você conversa com ela, vou deixar o WhatsApp, daí você conversa com ela tem um cardápio vasto, tanto dessas entradas. Ela até ia hoje falou para mim de fazer um festival de entradas. Por quê? Porque quando você vai fazer um coffee break ou mesmo um jantar, tem essa possibilidade de você fazer a entrada. Então tem o serviço completo. Ela faz finger food também, ela faz as mesas de café da manhã, você vai fazer um evento grande. Do jeito que você quiser, ela tem vários cardápios. Então, lá no Célia _Augusta ponto underline, ponto, né? Underline. Célia _Augusta _eventos, você tem um pouquinho do que ela faz, porque ela sempre posta. Mas você pode fazer o teu orçamento no 96399-9434. 96399-9434. Daí você conversa com ela vai te falar, você fala o que você quer fazer, ela vai te mandar tudo, te manda os cardápios, as opções. Mas é claro, se você quiser alguma coisa específica, ela também faz, porque ela faz as festas temáticas, tem gente que prefere temático, né, Tia Célia? Então tem para tudo que é gosto. Massa, normalmente doce salgado. Gosta muito doce Como salgado. Que chama aquele negócio lá que você tá me devendo, Tia Célia, que você fez no dia da Ana Carolina e que eu não comi? A panacota. Não, a panacota que ela faz. Você vê como o apresentador sofre, meninos. Olha o sofrimento da pessoa. A pessoa convida a chefe, todo mundo comeu e eu não comi. Vocês acreditam nisso? Tempo. Não foi, Tia Célia? Não deu Mas estava tão bom que todo mundo não deu tempo de eu chegar a tempo de comer. Fui tirar foto. A fruta bem fresquinha, né? Ela faz essa panacota de frutas, gente. E ela usa baunilha de verdade. Sim. O cabinho da baunilha, não é essência, né? Porque faz toda a diferença, viu? Quando você faz. Faz a diferença no preço, né, Tia Célia? No bolso e no sabor. Porque a essência de baunilha você pinga gotinha. Agora, quando você usa a baunilha mesmo, você usa é como se fosse a polpa mesmo, dentro da casquinha. É outra coisa. Mas o sabor é outro. Não pesa tanto, porque assim, ela rende muito, né? Não, mas o sabor, eu acho que vale cada centavo. Porque é impressionante a diferença da essência da baunilha com a baunilha natural. É maravilhoso. Então você contrata a Tia Célia que você não vai se arrepender. Você sabe que hoje em dia a gente tem outras alternativas além da baunilha que são tão cheirosas e gostosas quanto. Tem uma frutinha que é do Cerrado. Como chama? Aqui. Se você lembrar, me fala. Quando eu lembrar, eu vou falar para você. Mas ela tem um cheiro muito bom também. E você pode infusionar e colocar no doce. Agora você vê, a baunilha é uma coisa... Deus é sobrenatural, né? Porque baunilha você não come... Né? Porque não é um fruto. Sim. E é um aroma delicioso e aquele coisinho que você coloca tem sabor. A baunilha é uma orquídea, na verdade, né? Ah, é? Ela é uma orquídea que quando ela seca, a fava dela ali dentro. Gente, como é que pode, né? E aqui tem uma coisa também que eu acho maravilhosa, que é outra coisa muito interessante. Amo alcaparra. A alcaparra, você sabe a proveniência dela? Não. Ela é uma flor. Ela é um botão de flor.
Olha ela só. é cultivada e combina demais com peixe. Agora, uma coisa importante da alcaparra. Normalmente, a gente compra já em conserva. É. Então, ela é muito salgada. É. O ideal é você lavar, né, tia Célia? Tem gente que prefere lavar mesmo e tirar bem esse sal, tá? Dependendo do preparo que você vai fazer, é interessante. Eu vou já desligar, porque o peixe já chegou. Eu tô já montando o seu prato aqui. Eu já coloquei, só na finalização aqui, porque ela já passa muito sabor aqui pro E olha peixe. como já ficou cremoso de novo o creminho que a gente deixou ligado. Olha que delícia. É. E aí Ó, aqui, oh meu Deus do céu, que maravilha, hein? uma delícia. Olha que delícia. Tem um azedinho do limão. Ai, do lemon gente, que pepper. gostoso. Ó, o peixe Olha, quase oh meu Deus. aqui. Estamos mostrando tudo hoje, que alegria, meu Deus do céu, mostrar pra você que tá em casa. Já vou A colocar. magia que é a cozinha, o teatro, informação, a gente fica tão feliz. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Né, tia Célia? Sim. com Acompanhando certeza. tudo. Que é uma parte um pouquinho difícil. É porque é muito delicado, Ele né? é. Mas assim, É engraçado, né? Que mesmo mesmo a panela sendo antiaderente, ele sempre fica um pouquinho, né? gruda um pouquinho. Aqui. Ai, que delícia. Ó, o Vou caparra. experimentar por vocês, tá? Por vocês, tá, Belinha? Que depois vocês vão experimentar todos juntos. Antes de terminar, os meninos vão se apresentar um pouquinho mais pra gente. Vou aproveitar. Lembrando a você que você vai assistir ao espetáculo Pluft o Fantasminha a partir do dia 14, no Centro Cultural São Paulo, Rua Vergueiro, número 1000, aqui na Zona Sul de São Paulo. Chegue uma hora antes, ou seja, chegue às 2 horas da tarde para você garantir o seu ingresso, que é de graça. E você, que é proprietário de escolas, você que faz eventos para crianças de todas as idades, entre em contato com eles. Já coloquei aí na tela, pode colocar de novo o Instagram, também que ali pelo Instagram da Tom Produções, você conversa com os meninos para contratá-los. Precisamos incentivar o teatro, hein, gente? Leve os atores de teatro para sua escola. Que é muito importante, né, tia Célia? Com certeza. Quando você tiver netos, você não se lembra disso, que agora os seus filhos já estão todos grandes. Eu já fui com os meus filhos muito em peças de teatro no Centro Cultural? No Centro Cultural. Olha só que legal, você já conhece lá. Cantada lá, não. Ah, a palavra cantada é uma gracinha. Para ir de novo. Para ir de novo, com certeza. Com as suas crianças de todas as Agora idades. as minhas crianças já estão. Agora é mais fácil eles levarem você, né, tia Célia? Gente, dá uma olhada que lindo prato. Vocês não têm noção do aroma, que maravilha e tal. Nós vamos mostrar pra você. Olha, que lindo. Meu Deus do céu, vou experimentar um pouquinho de cada. E o risoto é aquela coisa, né, tia Célia? É colocar no prato e comer, né? Sim, porque Olha. se você deixar ele seca muito, esfria e não tem mais graça. E se você põe água também não fica, perde o sabor. Não, é sempre bom ter o caldo de legumes, porque aí dá mais Mas você não sabor, colocar né? água mesmo pra não perder Sim. esse sabor, né? Se não tiver, aí pode usar água. Fazer mas o quê, é né? Melhor ter. E detalhe, a gente põe no micro-ondas, mas eles não gostam não, tá? Chefe quer morrer quando você coloca risoto no micro-ondas. Esquentar risoto no micro-ondas e jogar o caldo por cima pra pôr no micro-ondas é pra matar qualquer chefe, Sim, né? é. Tá vendo? A gente já sabe aqui. A gente Acaba não faz com o que eles todo falam, sabor. mas a gente aprende. Meu Deus, que delícia! Tá no ponto mesmo esse risoto. Olha, tá bem cremoso, né? dá vontade de jogar comendo, mas não dá tempo. Não dá tempo. Meu Deus do céu, tá muito bom. Que bom, Keila. Que prato delicioso. No buffet tem, né? Tem. Tem aqueles pititicos também, ó. A tia Célia faz muito em cumbuca, essas versões assim, olha. Pra quando você faz um evento, ela serve muito nas cumbucas também. Então você tem essa possibilidade de fazer na cumbuca, combinar com ela faz apresentações lindas. Sim. Né, meu amor? E imagina, eu tenho feito bastante coffee break corporativo. Mas tudo isso aqui que a gente serve dessa forma e no corporativo, você quer receber uns amigos em casa para um jantar já tá pronto. E você vê como é rapidinho? Aqui a gente conseguiu fazer tudo. Sim. Obrigada, viu, meu amor? Deus te abençoe. Até a próxima, viu? A gente ama quando você vem. Obrigada. Viu? Obrigada mesmo. Obrigada a você também pela companhia. Uma alegria ter você com a gente todos os dias. Amanhã,
Você não sabe o que nós montamos para amanhã. Amanhã tem especial Dia dos Pais. Nosso Tudo de Bom para você. Você sabe, de sexta-feira é mais feliz. Tem uma festança com música sertaneja, com muitas delícias para comer. Chefe Baca está preparando coisas deliciosas para nossa festa e nós te esperamos com muita alegria, muita música para celebrar essa data tão especial que é o Dia dos Pais. Amanhã, às 2h30 da tarde, a gente se espera, viu? Te espera. Um beijo, Deus te abençoe. Até amanhã. Danilo, solta a música porque nós vamos assistir mais um trechinho do Pluft Fantasminha. Posso só falar uma curiosidade pra vocês? Pode. Que é nova. Tem essa bota, eu vi os meninos com a bota deles. E aí eu falei, ó, vou mostrar a minha também. Essa daqui, primeira mão pra vocês. Mas essa bota é como assim? É do perna de pau. É do perna de pau? Isso, ó, esses aqui são os nossos. Como é que ele vai andar com essa bota? Ele vai andar? Gente do céu, que legal! Incrível. Olha, e eu quero deixar... Davi, vê se a gente consegue mostrar. Não posso deixar de agradecer. Tem uma galera aqui que é graças a esse povo que você vai assistir esse espetáculo gratuitamente. Os apoiadores. Então, um beijo para todos os apoiadores. Como são muitos, a gente não consegue falar o nome de todo mundo. Eu não quero ser injusta com ninguém. Então, que Deus abençoe muito vocês. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Todos vocês que estão participando desse projeto. Pode ter certeza que vocês vão mudar a vida de muitas crianças que vão aprender muito com o teatro, viu? Um beijo para vocês. Deus abençoe. Meninos, fiquem à vontade para a gente encerrar o programa com os piratas do Pluft Fantasminha. Vem junto, capitão. Vem junto. Vai junto, vai. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro do mar. Deve ser aqui. Veja o mapa, Julião. Veja você, Sebastião. O João que ficou encarregado de ver o mapa. Uma casa perdida na areia branca, perto do Mar Verde. Deve estar por perto. Pega a luneta, Julião. Eu vejo umas ondinhas com uma espuminha branca. Então vamos. Mas andamos muito. Pobre Maribel. Pobre Maribel. Pobre Maribel. Precisamos salvar a amiga do nosso Capitão Bonança. Precisamos achar o tesouro da neta do grande Capitão Bonança. Precisamos pegar o ladrão do tesouro da neta do nosso grande Capitão Bonança. Viva o grande Capitão Bonança! Viva! Então, vamos! Então, vamos! Ensinou a nadar. Quem te ensinou a nadar?